Olá, gente. Então, agora, continuando a nossa aula lá de geradores e receptores, a gente vai ver aqui o que nós chamamos de rendimento, certo? Então, o rendimento de um gerador, como é que a gente vai proceder nisso aqui? Então, o rendimento, você tem que levar o português da coisa, né? O rendimento é o quanto rende. Ou seja, o rendimento, ele está ligado à eficácia do gerador. Ou seja, ligado à eficiência dele. Beleza? Então, essa eficiência vai dizer o quanto aquele gerador é eficiente, né? Ou seja, o que que nós já vimos? Nós vimos que o gerador, ele não dá 100%, né? Ele não é eficaz 100%. Mas, para você calcular o rendimento ou a eficiência desse gerador, você vai ter que partir para o princípio. O rendimento nós vamos chamar de N, certo? E esse rendimento é calculado da seguinte forma: o que é utilizado dividido pelo total, certo? Então, no gerador, se eu relembrar bem aqui um pouquinho para vocês aqui, certo? Desse gerador, o que é que nós temos? Nós temos o que entra, né? Que é a energia, outro tipo de energia, né? Aqui, o que sai, né? Que é a energia mecânica, ou seja, o que nós utilizamos, e parte dessa energia é dissipada. Beleza. Então, como eu disse para vocês, a energia que entra, ou seja, qualquer outro tipo de energia, né? Nesse caso aqui, então, quem é responsável por ele é a força eletromotriz, né? Que é a teoria que nós temos. A energia que vai sair, quem é responsável? U, né? U. E quem é responsável pela dissipação? R. Então, se você analisar as potências, né? O que é utilizado, porque o que vai ser utilizado é em forma de potência, né? Então, aqui, a potência total, né? Porque o que vai entrar é o total, e o que vai sair é a energia que vai ser utilizada, ou seja, útil. Então, a potência total vai ser epsilon vezes I. A potência útil vai ser a potência U vezes I. E a potência dissipada, nós vamos desconsiderar ela, certo? Ela existe, mas nós vamos desconsiderar porque nós estamos tratando de rendimento, beleza? Então, o rendimento, N, seria o que é utilizado. O que é utilizado é a potência útil. Então, P, ou seja, potência útil, dividido pela potência total. Então, N vai ser igual. Quem é a potência útil? U vezes I, dividido pela potência total. Epsilon vezes I. Então, o que é que você faz? Corta o I, corta o I. Então, o rendimento do gerador vai ser U sobre Epsilon. Beleza? Então, esse rendimento, ele, como eu disse para você, observação, o rendimento N de um gerador nunca é 100%. Isso quer dizer que num valor de divisão, 100% é igual a 1, né? Então, esse N, ele nunca pode ser igual a 1, porque 1 corresponde a 100%.
Então, o resultado disso aqui, né, a unidade para o rendimento é em porcentagem. Então, por exemplo, né, vou botar aqui um exemplo para vocês. Se você tem um gerador cuja força eletromotriz dele é 12 volts, certo? Sua resistência interna é, vamos botar aqui 2 amperes, 2 ohms, certo? Só para efeito de cálculo. E ele gera uma corrente de 1 ampere, vou botar aqui, 1 ampere, só um exemplo, né? Então vai acontecer o seguinte. Qual seria então a DDP desse gerador? Aí você vai fazer U igual a epsilon menos R vezes I. Então, U, não sei quanto é, epsilon é 12, menos a resistência 2, vezes a corrente, que é 1 ampere. Então, U é igual a 12 menos 2, U igual a 10 volts. Então, a DDP que ele vai lançar, 10 volts. Mas eu quero o rendimento. Então, calculando o rendimento vai ser U sobre epsilon. Então, rendimento aqui, U, que é 10, dividido pela força eletromotriz, que é 12. Então, esse N vai ser igual. 10 dividido por 12, isso aqui vai dar 0,84, né? Não, 8, dá 96, 96 dá, sobra 4. 4 dividido por 12 dá 3, e aí dá 0,8333333. Mas como a porcentagem só me interessa as duas casas decimais, isso aqui seria a mesma coisa de 83%, certo? Então, o rendimento desse gerador, teoricamente, é 83%, que é uma eficiência boa, né? Podemos dizer que é uma eficiência boa. Não chega ao ótimo, né? Mas é uma eficiênciazinha boa. Então, esse rendimento não tem bicho de 7 cabeças. É só você pegar a potência útil e dividir pela potência total, onde você vai encontrar que vai ser a DDP dividido pela força eletromotriz. Então, você encontra esse rendimento. Beleza? Então, aí só citando um exemplo. Agora, eu queria falar para vocês de uma lei muito interessante, que é a lei de Paul e Let, né? Essa lei é mais conhecida como lei de Ohm-Pauliet. Essa lei ela é utilizada quando você tem uma associação gerador, receptor e resistência, certo? Quando você tem tudo isso misturado. Então, nos três, certo? Nos três, você vai ter que usar essa regrazinha bem aqui: gerador, receptor e resistência. Então, você vai ter que usar toda a teoria de gerador, toda a teoria de receptor e toda a teoria de resistência. Então, deixa eu tentar fazer bem aqui um exemplozinho aqui, demonstrar isso na prática. Então, vamos imaginar aqui, ó, o seguinte, que você tem aqui, tentar desenhar aqui. Pronto. Certo? Então, aqui, vamos supor,
que desse lado aqui é o gerador, desse lado nós temos o receptor e aqui nós temos a resistência, certo? Vou botar bem aqui, REC, que é o receptor, para não confundir com a resistência lá. Então, vou colocar aqui em vermelho. Aqui, se é o gerador, então você tem uma resistência interna e tem um epsilon. Desse lado, você vai ter a resistência interna do receptor e a força contra-eletromotriz, certo? Professor, mas se não vier especificado quem é gerador e quem é o receptor, quem seria o gerador? Ora, você tem que partir para o princípio básico. O gerador é aquele que tem maior força eletromotriz. Por quê? Porque para ele alimentar um resistor e um receptor, ele tem que jogar uma DDP que suporte todos os elementos do circuito. Então, claro, o receptor, por ser uma equação positiva, ele tem que ter uma força, uma DDP menor do que a do gerador. Porque se o receptor tiver uma DDP maior do que o do gerador, então ele não vai funcionar, né? Porque ele vai estar precisando de muito mais energia e o gerador não é capaz de fornecer essa energia para ele. Então, para você determinar quem é o gerador, observação, o gerador é aquele de maior força eletromotriz. Professor, mas se os dois forem iguais, aí você escolhe um dos dois, sem problema nenhum. Certo? Por exemplo, se você tiver aqui 6 volts e o outro 6 volts, escolhe qualquer um. Então, um vira um gerador, outro vira um receptor. No cálculo não vai dar erro. Então, é aquele de maior força eletromotriz, lembra? Então, aqui, se eu considerar que desse lado é o gerador, então a corrente I vai sair aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. E você vai observar que em todos eles são percorridos pela mesma corrente, né? Até voltar aqui para o gerador novamente e recomeçar o ciclo. Então, se eu quiser calcular a corrente, a gente parte para a lei de Ohm, né? Lei de Ohm, onde ele diz que U é igual a R vezes I. Mas se eu quiser calcular a corrente, então eu vou ter que usar I igual a U sobre R, certo? U sobre R. Mas aqui, ó, a corrente total, ela vai depender de quem? Vai depender das forças eletromotrizes, certo? Das forças eletromotrizes. Então, I vai ser igual a quem? I vai ser igual a quem? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Então, eu sei que esse I aqui, né? Esse I aqui vai ser o U total dividido pelo resistor. Mas veja, os resistores aqui são resistores internos e um resistor externo. E eles estão ligados em série. Então, isso aqui daria um resistor equivalente. Então, esse é o princípio. Mas como chegar na lei de Paulé? A lei de Paulé, você vai ver o seguinte. Vou fazer bem aqui em vermelho. O gerador que está aqui, né? Ele vai lançar essa corrente aqui. Mas ele vai ter o U do gerador. E o U do gerador vai alimentar tudo isso aqui. Então, se você observar, o receptor e o resistor externo, eles estão em série. Então, esse U aqui do receptor, somado com o U do resistor, tem que ser igual ao U que o gerador está lançando.
certo? O U que o gerador está lançando. Então, se eu trouxer para cá, eu vou estar dizendo que o U do gerador ele é igual ao U do receptor somado com o U do resistor, certo? Com o U do resistor. Então, o somatório dessas DDPs tem que dar DDP do gerador. Então, o princípio vai ser daqui. Quem vai ser o U do gerador? O U do gerador é a DDP do gerador. Então, vai ser epsilon menos R vezes I, certo? Igual ao U do receptor. Vai ser quem? Epsilon' mais R' vezes I, mais o U do resistor, que é a lei de Ohm. U é igual a R vezes I, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar isso aqui. Tudo que tiver aí, eu vou jogar lá para o segundo membro para ficar mais bonitinho, né? Então, vai ficar aqui, ó. Epsilon. Esse epsilon' passa para cá, menos epsilon' igual a R vezes I mais R vezes I mais R' vezes I. Só dei uma organizada aqui para ficar mais bonitinho, certo? Então, aqui, epsilon, né? Epsilon menos epsilon' vai ser igual. Coloco o I em evidência, R mais Rzinho mais R', multiplica por I. Então, I, né, na matemática, I vai ser igual a epsilon menos epsilon' dividido por R mais Rzinho mais R'. Então, isso aqui é a lei de Pauli, certo? No circuito que utiliza gerador, receptor e resistência. Então, esse I aqui seria o nosso I total, certo? É o I que vai sair daqui, ó, do gerador. É a corrente que vai ser fornecida para o gerador nesse circuito. Generalizando, né? Generalizando. Professor, se tiver dois resistores, dois receptores e dois resistores externos. Então nesse caso você vai usar o somatório. Então essa equação fica generalizada assim. I igual somatório de epsilon menos o somatório de epsilon' dividido pelo somatório das resistências externas mais o somatório das resistências internas. Tanto faz do gerador ou do receptor. Então, ela fica generalizada assim. Certo? Então, professor, qual a finalidade da lei de Pauli? É quando você tiver um circuito que envolva gerador, receptor, resistência, certo? Quantos tiverem, para você calcular a corrente total. E a partir dessa corrente total, descobrir qual é a corrente, qual é a DDP de cada elemento do circuito. Beleza? Então, é dessa forma aqui que você vai proceder na lei de Pauli, certo? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, para ver como é a aplicação desse negócio aqui no circuito, certo? Com valores para a gente ver direitinho. Pois bem, então vamos lá. Bem aqui desse exemplo, né? Vou desenhar aqui, dei uma pausazinha no vídeo, mas não tem problema. Vamos identificar então quem são os elementos do circuito. Primeiro passo. O que ele quer? Ele quer que você calcule a corrente total. Beleza. Então, o primeiro passo é tentar descobrir quem é o gerador. Como foi que eu disse para você? Então, vamos lá recapitular lá em cima. O gerador é aquele de maior força eletromotriz. Então, se você olhar aqui o exemplo, né? Aquele de maior força eletromotriz. Quem é que tem maior força eletromotriz? É esse aqui, 100.
Então, isso aqui é o gerador. Isso aqui tudo. Certo? É o gerador. Então, aqui você vai ter epsilon e aqui o R. Certo? Logicamente, esses aqui que estão nos fios aqui curvados são as resistências R1, R2. Certo? R1 e R2. E esse aqui, né, que tem uma menor força eletromotriz, é logicamente o receptor. Então, isso aqui vai ser R' e isso aqui vai ser o epsilon'. Primeiro, para onde é que vai a corrente? Bora lá. A corrente vem aqui. Ela sai do positivo e dá uma volta no circuito e entra aqui no positivo, né? Porque tem que entrar no receptor e passa por esse outro resistor aqui e volta novamente para o gerador, para dar uma volta total, uma volta no circuito. Então, para mim calcular a corrente total, o que, que eu vou ter que fazer? Ou eu posso usar essa aqui do somatório, né? Ou posso usar essa daqui. Por que, que eu não vou usar o somatório? Porque eu não tenho várias forças eletromotrizes. Eu não tenho várias forças contra-eletromotrizes. Certo? Mas, professor, mas você tem dois resistores. Não tem problema. Esses dois resistores você pode usar o somatório, sem problema nenhum. E as resistências internas? Só é uma de cada. Então, generalizando, I vai ser igual a epsilon menos epsilon' dividido pelo somatório dos resistores mais R mais R'. Certo? Sem problema nenhum. Então, I vai ser igual a epsilon, que é quanto? 100, menos epsilon', que é quanto? 30, dividido pelo somatório dos resistores, 10 e 20, 30. Mais resistência interna, 2, mais R', 3. Professor, se eu confundir R' e R, vai dar errado? Não, não vai dar errado. Por quê? Porque se trata de um somatório, tanto faz. A ordem dos fatores não altera. Então, 100 menos 30 dá 70. Dividido 30 mais 2 mais 3, 35. Então, qual seria a corrente? 2 amperes. Então, a corrente total seria de 2 amperes. Certo? Professor, então tudo é fácil demais calcular a corrente total. É muito fácil calcular a corrente total. Então, se eu pedir para calcular, né? Pedir para calcular a DDP em cada elemento, certo? Vai dar certo? Porque o senhor me disse que a DDP de cada elemento, o somatório tem que ser igual a DDP do gerador. Bora lá. Então, pela regra, a DDP total, que é a do gerador, vai ser igual ao somatório das DDPs do resistor 1 mais do resistor 2 mais a DDP do receptor. Então, tem que obedecer essa regrinha aqui. Certo? Tem que dar certo isso aqui. Então, vamos lá. Calculando aqui, então, a primeira, que é do gerador. Calculando do gerador. Então, pela regra, U é igual a epsilon menos R vezes I. Então, vou fazer aqui lateralmente. Epsilon, 100, menos a resistência interna, 2, vezes a corrente liberada, que é também 2. Então, isso aqui vai dar 96 volts. Então, a DDP total é 96 volts. Certo? Agora, vamos calcular a DDP no resistor 1. Então, vamos botar lá, R1.
Quem é o R1? R1 é igual a 10. Beleza. Então, a DDP é lei de Ohm. 10 vezes a corrente que passa, 2. Então, isso aqui vai me dar 20 volts. DDP no receptor. Receptor. Como é que vai ficar? U' é igual a Y' mais R' vezes I. Colocando aqui lateralmente, Y', 30, mais R', 3, vezes a corrente, que é 2. Então, isso aqui vai me dar 36 volts. Certo? E agora, eu vou ter que calcular do R2. Certo? Do R2. R2 igual a 20 ohms, né? Então, U igual a R, que é 20, vezes a corrente, que é 2. Então, isso aqui vai me dar 40 volts. Então, vamos ver se está certo agora. Quanto é a DDP do gerador? Substituindo aqui agora. Do gerador é 96. Então, vai ficar 96 é igual ao U do resistor 1, 20, mais do R2, 40, né? Mais a do receptor, 36. Então, somando isso aqui, né, vai dar 96 volts. Então, bateu. Tá aí, então, feito o cálculo, a lei de Pauli, no circuito gerador, receptor e resistências, né? Então, aí você pode ter uma associação de 2 geradores, associação de 2 receptores, 2, 3, 4. Claro e evidente que vai depender de, de quem é maior, né? No caso, para descobrir o gerador. Então, se você quer descobrir quem é o gerador numa associação de 3 geradores, não tem o que descobrir, né? Basta você pegar aquele que é maior e ver o que realmente está entrando e está saindo. Então, daquele que é maior vai sair a corrente. Se entrar no polo positivo é receptor, se entrar no polo negativo é gerador. Então não tem mistério. Se tiver 3 geradores, você soma as 3 forças eletromotrizes. Agora você tem que saber quem são os geradores lá. Isso você vai observar como? Na entrada da corrente. Certo? Então é dessa forma. Vou tentar preparar aqui um outro exemplo para ver isso aqui direitinho. Então, para encerrar essa aula de hoje, né, vamos calcular novamente aqui a corrente total agora nesse circuito aqui. Então, o primeiro passo é identificar quem é o gerador. Então, você vai observar as forças eletromotrizes. Então, aqui, ó, 9, 3, 1,5 e 1,5. Professor, mas espera aí. Esse de 1,5 aqui e esse de 3 aqui não são geradores, não. São geradores. Só que são geradores ideais, né? Podem ser geradores ideais ou receptores ideais. Isso vai depender de como vai entrar a corrente. Beleza. Então, vamos lá. Se o maior é 9 volts, então esse aqui é o gerador. Certo? Esse aqui é o gerador. Então, a corrente vai sair aqui. I. Certo? Entra aqui, ó. I. Entrou no polo positivo, como eu já disse para você, entrou no polo positivo, então isso aqui é um receptor. Receptor ideal, porque não tem resistência. Depois entra aqui. I. Também entra no positivo. Se entra no positivo, então isso aqui também é um receptor. A corrente continua. I. E vem bem para cá. I. Aqui entrou no polo negativo. Se entrou no polo negativo, então isso aqui é um gerador também. É um gerador ideal. Por quê? Porque não tem resistência interna.
ideal, certo? Então, professor, eu estou sentindo falta aqui do resistor externo. Sem problema. Os motores podem funcionar sem resistores, né? Então, são dois receptores, dois motores, um ideal e um convencional, e dois geradores, né? Então, se eu quero calcular a corrente total aqui, então I vai ser igual ao somatório das forças eletromotriz e da força contra a eletromotriz, dividido. Tem resistor externo? Tem não. Então, eu vou fazer somente somatório dos resistores internos. Então, no caso aqui, só o R menos mais o Rzinho. Ou, se preferir, você pode tirar esse R' aqui e colocar só o R, porque tudo é resistência interna mesmo. Então, fica a seu critério. Você pode tirar essa somatória da resistência interna ou deixar aí, sem problema nenhum. Então, I vai ser igual somatório das forças eletromotrizes dos geradores, 9 e 1,5. Então, 9 mais 1,5 menos, né? Aí abre um parênteses aqui, somatório das forças contra a eletromotriz, que são dos receptores. Então, 3, 1,5. Então, 3 mais 1,5 dividido pelo somatório das resistências. Só tem duas, 1,75 e 1,25. Então, o somatório delas aqui vai dar 3, né? 3. Então, I vai ser igual 9 mais 1,5, 10,5, menos 4,5, dividido por 3. Então, I vai ser igual 6, dividido por 3, 2 amperes. Certo? Então, tá aqui a corrente total. E aí, eu vou deixar para vocês agora, né? Só para vocês exercitarem um pouquinho. Calcular, então, qual seria. Calcule a DDP de cada elemento do circuito. Só lembrando que o U do gerador tem que ser igual ao somatório do U de cada elemento. Mas presta atenção. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar bem aqui. Ela é elemento, né? De cada elemento. Então, o gerador, você tem que lembrar ali que nesse exemplo aqui são dois. Esse aqui e esse aqui. Então, a DDP vai ser quanto? 9 mais 1,5. Então, a DDP total, 10,5. E isso tem que ser igual ao somatório da DDP de cada elemento. Aí vocês vão fazer aí, né? E descobrir, bater, para ver se dá esses 10,5 aqui. Beleza? Pois um abraço. E eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês, bem bacana. Tchau, até a próxima.